Olá, galera! Nós somos estudantes do curso de Direito do segundo período da Univiçosa e estamos aqui no podcast Direito ao Ponto para falar um pouco sobre o que pode e o que não pode na propaganda política. É um trabalho da disciplina Extensão Curricular, ministrado pela professora Raquel Andrade, cujo objetivo dessa disciplina é aproximar o conteúdo aprendido na sala de aula juntamente com a prática do direito. A ideia da nossa apresentação é esclarecer algumas dúvidas sobre o que pode e o que não pode na campanha política, por meio de perguntas e respostas. Eu sou a Júlia. Sou o Lucas. Eu sou a Larissa. Eu sou a Maria Eduarda. Eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Valquíria. E eu sou a Maria Luísa. Isso, esse é o nosso grupo. Agora, iniciando a primeira pergunta, então. Primeira pergunta. Como e quando pode ser feita a propaganda eleitoral gratuita? Bom, pessoal, como eu apresentei, eu sou o Lucas. Como e quando pode ser feita a propaganda eleitoral? Bom, ela começa no dia 30 de agosto, tá bom? Lembrando a todos vocês que ela pode ser feita através das ruas, pode ser feita na internet, pode ser feita na televisão. Lembrando vocês também que o candidato ele só tem acesso ao material depois que ele filia o partido vinculado com o CNPJ, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tempo de tela, né? O tempo de propaganda eleitoral. Quando a gente assiste propaganda na televisão, você já deve ter reparado que a propaganda ela não é igual o tempo para todo mundo. Tem um candidato, sei lá, que tem 15 segundos, outro que tem 1 minuto. Então, isso aí tem a ver com as coligações partidárias. As coligações partidárias, quanto maior o número de coligações, mais tempo de tela, mais tempo de propaganda e televisão esse candidato ele vai receber. Tá bom, Lucas, mas o que são as coligações partidárias? As coligações partidárias, elas são nada mais do que quando 2 ou mais partidos se unem para lançar uma candidatura, tá bom? E agora também trazendo um pouco, né, das novidades que essa era digital tem trago para nós. Agora é permitido o uso das lives nas propagandas eleitorais, né? E também é permitido o uso da inteligência artificial. Bom, eu acho que é isso que vocês precisavam saber sobre quando começa, né, a propaganda eleitoral. Só que também é importante vocês saberem os locais que podem ser feitos. E agora eu vou passar a palavra para a Larissa, que vai falar isso aí para a gente. Oi, gente. Em quais locais podem ser feitas propagandas eleitorais? Bom, nas ruas, de modo televisivo, na internet, em jornais, em revista e etc, né? Maria Eduarda, o uso da inteligência artificial também é permitido? Então, gente, o uso da inteligência artificial também é permitido, desde que seja feita para passar informações verdadeiras, né? Agora eu vou passar a palavra para a Ana Luísa. O uso do som automotivo é permitido? Como pode ser utilizado? Então, Maria, é sim permitido durante as campanhas eleitorais, porém é regulamentado pela Lei das Eleições, que é a Lei número 9.504 de 97, e por essas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral para evitar excessos e garantir a ordem pública. E também tem dias e horários que são permitidos, que são de 30 de agosto, começa dia 30 de agosto, e é das 8 horas da manhã às 10 da noite. E não é permitido que no dia da eleição, ou até 48 horas antes, só pode até 48 horas antes. Depois não pode mais. Também tem restrições de locais também. Proibido na distância de 200 metros de escolas, hospitais, igrejas e tribunais eleitorais. E é liberado em carreadas, passeatas e comícios. E não pode passar do limite estabelecido de volume, né? Excesso pode gerar multa e apreensão. O som pode ser utilizado para divulgação eleitoral permitida, mas é proibido conteúdo de difamação, injúria e fake news. Agora eu vou passar a palavra para a Valquíria. Então, Valquíria, posso fazer publicações impressas e manifestações? De qual forma pode ser feita? Maria Luísa e os demais, a realização impressa ela pode acontecer em jornais, revistas, outdoors, propagandas televisivas, diante das descrições impostas pela Justiça Eleitoral. Tem que constar o CNPJ e a coligação, a inscrição das coligações partidárias. Essa campanha também ela pode ser feita na internet, tá?
de forma que não fere outros candidatos. Pode ser colocado mesas em calçadas, desde que não atrapalhe o andar, o ir e vir do pedestre. Pode ser colocado bandeiras, fazer bandeiraço nas ruas também, desde que não atrapalhe o trânsito. E é permitido plotagem em veículos. Essas plotagens em veículos comuns, elas têm um padrão estipulado já pela Justiça Eleitoral. E posso plotar também caminhões, desde que não ultrapasse o tamanho de 0,5 metro. O eleitor poderá usar, no dia da eleição, botões, adesivos, camisas que identifiquem a cor do partido, mas também não podem aglomerar, juntar 3, 4 pessoas e também não podem pedir votos dentro da sessão eleitoral. Eu posso colocar gasolina no meu carro, adesivar, colocar gasolina? Você, por conta própria, pode, mas o candidato pagar para você adesivar o carro dele em troca de favor para que você ande com o carro adesivado, plotado, não pode. É expressamente proibido pela Justiça Eleitoral. E é vedada essa troca de favores. Caso as pessoas vejam, fotografem ou presenciem, ela pode sim denunciar na Justiça Eleitoral. Porque a troca de votos, a troca de favores por voto é expressamente proibido. Agora a minha pergunta é para Malu. Quais os tipos de propaganda eleitoral não são permitidos? Então, não pode ser realizadas, né, enquetes, igual a gente vê muito no Instagram, aquelas enquetes, né, nos stories, perguntando sobre os candidatos, né, talvez quais vão votar ou não. Não pode realizar esses tipos de enquetes. Não pode deixar, né, os santinhos, os materiais de propaganda do candidato em lugares de votação, no dia da votação. Inventar mentiras sobre os opositores, igual às vezes acontece alguns rumores, às vezes ajudam a manipulação digitalmente, né, com a intenção de manipular para prejudicar ou até desfavorecer um candidato. Confeccionar e distribuir produtos como camisetas, chaveiros, bonés, canetas e brindes, entre outros, também não é permitido, igual a gente vê muito, né? Às vezes um boné com alguma inicial, alguma coisa do tipo também não pode. E realizar showmícios, né? Que quando tem os comícios da reunião eleitoral, às vezes eles tentam, né, chamar, falando que vai ter um show de algum artista ou alguma coisa assim, um showzinho assim, um coffee break, também não é permitido. E agora eu passo minha pergunta para a Larissa. E aos eleitores, o que não é permitido? Bom, uma das coisas que não são permitidas são comentários sobre política na fila de votação. Pode haver manifestação individual de forma que seja silenciosa da parte do eleitor. Essa manifestação pode ser como usar camisa, usar adesivo, usar boné. E agora eu vou fazer a pergunta para Maria Eduarda. Maria, por que não pode fazer propaganda eleitoral no dia da eleição, sendo que nos outros dias é permitido? Então, a propaganda eleitoral não é permitido. Por quê? Pode induzir o eleitor a mudar de partido, querer votar em outro partido no dia da eleição, né? Porém, é permitido no dia da eleição as manifestações individual e silenciosa, de preferência do eleitor, por partido político. Então, finalizando a última pergunta, né? Isso. O candidato precisa ter um CNPJ para que possa concorrer à eleição, e por que ele precisa ter esse CNPJ, Valquíria? Então, os candidatos têm que fazer o registro de CNPJ a partir do momento que a Justiça Eleitoral abre a candidatura. Os candidatos irão concorrer às eleições, devem registrar o CNPJ para iniciar a arrecadação e a utilização dos recursos que ele declara que tem para fazer a campanha política. É um pré-requisito exigido pela Justiça Eleitoral, que está na Resolução 23607/2019. Após a prestação de conta da campanha política, esse CNPJ ele é extinto diretamente pela Receita Federal, no dia 31 de dezembro do ano subsequente eleitoral, do ano sequente eleitoral.
Então, gente, e por último, e não menos importante, também temos os meios de denunciar esse tipo de ocorrido. O Tribunal Superior Eleitoral oferece 2 ferramentas para nós para receber relatos de desinformação eleitoral e uso indevido das inteligências artificiais nas eleições de 2024. Desde 8 de agosto, os eleitores podem ligar para o SOS Voto, o número 1491, para denunciar qualquer descumprimento dessas regras eleitorais. É gratuita e pode ser feito de qualquer lugar aqui no Brasil. E também pode registrar a denúncia na internet, por meio do Sistema de Alerta de Desinformação, conhecido também como o CIAD. Então, esperamos que conseguimos sanar as dúvidas de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, curte e comenta o vídeo aqui embaixo. Muito obrigada. Compartilhem. Isso, compartilhe com o colega. Comentem muito também. Façam muitos comentários e esperamos vocês no próximo período. Obrigada, Obrigada. tchau. gente.